Doutora Luciana Nepomuceno, professora, advogada, nossa colunista, está com a gente toda segunda-feira aqui na segunda edição do Central 98. E hoje, gente, vai falar sobre a possível cassação de Sérgio Moro, porque o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do senador e ex-juiz da Operação Lava Jato sob a alegação de abuso do poder econômico durante campanha eleitoral do ano passado. E ela vai discutir o tema com a gente aqui e, claro, tirar as dúvidas também. Lu, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia. dia para nossa audiência. Carol, eu não sou adivina nem tenho vocação para mãe de Ná, mas eu posso ousar fazer um prognóstico aqui com relação ao futuro do senador Sérgio Moro, do ex-juiz, ex-ministro da Justiça e vou arriscar. Em breve será ex-senador da República. E eu faço essa afirmação aqui, não é por uma convicção pessoal ou alguma preferência política partidária, mas sim pelo confronto dos fatos que estão sendo imputados a ele, dos ilícitos que estão sendo imputados ao senador Sérgio Moro, com o entendimento que já foi firmado em casos semelhantes pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos, no ano de 2019, um julgamento emblemático no âmbito da Justiça Eleitoral, que foi o da então senadora pelo Mato Grosso, Selma Arruda. Ela foi cassada pelo mesmo fato que está sendo imputado ao Sérgio Moro nessas duas ações que a Federação do PT, Brasil da Esperança, e o PL movem contra ele, que é exatamente a prática do abuso do poder econômico. A Selma foi cassada porque ela investiu muito dinheiro na fase da pré-campanha. Ela usou a pré-campanha como uma etapa, como uma forma de antecipar a campanha eleitoral. E ela foi cassada, cassação mantida pelo TSE, perdeu o mandato. E uma das acusações do Moro é exatamente a mesma que foi imputada e que gerou a perda do mandato pela Selma, que é exatamente o Moro ter, no período da pré-campanha, valido-se de uma quantidade desmedida de recursos financeiros que causou uma desproporção, um desnivelamento entre os pré-candidatos ao Senado Federal. A gente tem que lembrar que o senador Sérgio Moro, ele inicialmente lançou a sua pré-candidatura pelo Podemos para o cargo da presidência da República. Depois ele praticou o que a gente chama de downgrade. Depois ele viu que não tinha viabilidade na presidência e aí foi pela União Brasil se candidatar ao Senado Federal. E como pré-candidato ao Senado, ele tinha um teto de gastos que é fixado, estipulado pelo TSE para o estado específico do Paraná em 4 milhões de reais. E o senador Sérgio Moro, ele, na pré-campanha, gastou em torno de 2 milhões de reais, o que correspondia a 46% do teto de gastos. Então, foi a utilização dessa quantidade de dinheiro, movimentação financeira, nesse período da pré-campanha, que configurou, segundo o parecer do Ministério Público Federal, o chamado abuso do poder econômico. E eu quero deixar claro aqui para a nossa audiência que é possível fazer a pré-campanha. Isso está previsto na Lei das Eleições, no artigo 36. E, obviamente, quando se faz pré-campanha, é possível se ter gastos. Mas gastos que tem que levar em consideração o candidato mediano. Ou seja, todo aquele que um candidato mediano pode fazer nesse período, que é um período antecedente ao da campanha eleitoral. E o que a gente viu no caso específico, dessa imputação específica, porque ela é mais abrangente, não só do abuso do poder, no caso Sérgio Moro, esse fato específico, o que se viu ali realmente foi uma utilização de verba, inclusive do próprio partido político, dos partidos políticos, que foi uma verba desmesurada, desmedida, nesse período que é denominado da pré-campanha. Bom, a gente vê uma... primeiro, eu acho que existe aí, é claro, uma retaliação, né? Eu acho que, embora você tenha aí especificado todas as questões técnicas e legais, mas politicamente é uma retaliação. Primeiro, por parte do Partido dos Trabalhadores, que tem em Sérgio Moro um grande alvo de inimizade, porque foi ele quem determinou a prisão de Lula
foi ele quem conduziu a Operação Lava Jato. Segundo, porque o PL se sentiu traído. O dinheiro que foi utilizado, parte dele é dinheiro do PL. E depois ele muda de partido e vai se candidatar pelo outro partido, que é o Podemos, é isso? Foi pela União Brasil. União Brasil. Inicialmente Podemos, depois União Brasil. E tinha um dinheiro dos partidos aí envolvidos nessa campanha. Então tem aí um grau de perseguição muito grande. Sérgio Moro se colocou em rota de colisão. Então, além dos aspectos legais, ele terá uma pressão política sobre ele a partir de agora. Paulo, eu vou discordar de você na seguinte perspectiva. As ações eleitorais, eu posso até concordar que elas têm uma motivação de retaliação, de revanchismo. Mas a decisão da Justiça Eleitoral não pode ser uma decisão com base no revanche. Ela é uma decisão tomada com base na prova dos autos. E o que nós estamos falando aqui é exatamente de elementos que envolvem recursos financeiros. Muitos contabilizados e outros nem tão contabilizados, porque essa é uma outra acusação que é feita em relação ao Sérgio Moro, que é a prática do Caixa 2, ou seja, de movimentação secundária, não oficial, de recursos financeiros. Então, quando a gente fala em revanche, dá a entender que, não, então ele vai ser cassado por perseguição política. Não, ele será cassado, se vier a ser cassado, porque a prova dos autos traz elementos suficientes de convicção que caracterizam o abuso do poder econômico e outros ilícitos, como prática do Caixa 2, contrato irregular. Só fazendo um parênteses aqui, uma das acusações também é que ele usou o escritório da advocacia do suplente dele, que inclusive também é investigado nessas ações, para receber o dinheiro, fazer contratação com o partido e receber ali o dinheiro público. Então, são várias acusações que, se forem acolhidas pela Justiça Eleitoral, gerará essa cassação, repito, por conta do que está nos autos. Embora a motivação para a propositura possa ser, não, vou entrar com essa ação. Mas se não tivesse prova, aí realmente a gente poderia questionar a atuação da Justiça Eleitoral. É só para finalizar a conversa aqui, porque eu acho que a gente está diante de uma realidade que nos impele a pensar de maneira mais estruturada sobre isso. Essas questões de prestação de contas em campanhas políticas, essas questões de uso de verba de partido, dinheiro privado, dinheiro público, essa confusão que se tem com dinheiro para a política, nós devíamos estar diante de uma reforma, de uma mudança profunda na legislação eleitoral brasileira, particularmente com relação a recursos. Porque as captações são tão confusas e permite um sem número de artifícios, de armadilhas, de artimanhas, que levam a isso. Você tem um monte de brechas, qualquer pessoa um pouco mais hábil ou tentada a fazer, vai fazer uma bobagem. Mas nesse caso específico do Sérgio Moro, tem inclusive uma observação. Essa irregularidade específica do abuso do poder econômico está sendo atrelada ao período da pré-campanha. E na pré-campanha você não tem a figura do candidato. A campanha propriamente dita e o gasto eleitoral propriamente dito só existe depois que o candidato vai lá, requer seu registro de candidatura, abre a conta e tem um CNPJ. Toda essa movimentação financeira foi feita num período anterior, que repito, que é legitimado e que não tem que prestar contas, que você não presta contas sem você ainda ter a figura ali de candidato. Então, nem essa prestação de contas, Paulo, nesse caso específico, tinha que ser feita. É uma relação do partido, dinheiro do partido que presta contas anual para a Justiça Eleitoral. Não candidato, porque nessa situação específica, ele nem era ainda candidato oficialmente ou no sentido estrito da lei.